Bom, amigos, hoje eu vou fazer um vídeo, uma miscelânea de temas, tá? São alguns temas que eu vou abordar aí, porque são temas de abordagem curta, abordagem rápida, que senão eu teria aí vários vídeos de 3 minutos, 4 minutos com vários temas curtinhos. Então eu preferi fazer um vídeo um pouco mais longo, tá? Abordando vários temas de dúvidas aí. Então eu vou falar nesse vídeo de troca de óleo de compressor, como que a gente pode fazer essa troca aí. Vou falar nesse vídeo também a respeito do teste de compressão de um compressor, como que nós fazemos esse teste, saber averiguar se esse compressor está comprimindo bem, se ele está tendo algum problema de compressão. Vou falar de Peltier, vou falar de sistema diabático. Então vou falar de alguns temas aí que são importantes para a gente, tá? Que nós muitas vezes temos um pouco de dúvida aí e então eu vou estar citando eles de forma rápida aí, uma forma que todo mundo vai entender, porque não são temas complicados, mas que fica um negócio legal aí, tá ok? Então vai ser uma miscelânea de temas para a gente poder fazer um vídeo um pouquinho mais longo, mas que dê bastante informação para a gente, ok? Então vamos começar aí. Aqui nós estamos fazendo vácuo na nossa câmara fria, tá? Eu vou indicar aqui como que esse vácuo é executado, como que nós fazemos para não perder fluido frigorígeno quando estamos fazendo um vácuo já na intenção de efetuar a carga de gás após, tá? Primeiro detalhe, esta válvula, uma válvula solenoide, ela bloqueia a passagem de fluido frigorígeno em dados momentos, também bloqueia a passagem da evacuação do sistema, tá? Dessa forma ela é alimentada direto, nós deixamos ela aberta constantemente aqui para que o nosso vácuo seja mais efetivo, certo? Na minha válvula de serviço do compressor, eu tenho ligado lá no meu manômetro de baixa, o meu manômetro que me dá uma precisão de leitura em baixas pressões, ou seja, é aquele manômetro que ele vai até 120 PSI, onde a minha graduação é de 1 em 1 PSI. Por quê? Porque essa câmara fria minha, ela trabalha aí na faixa de 24 a 25 PSI de pressão, então eu preciso de uma certa precisão, tá? A minha mangueira de serviço, aquela mangueira central do manômetro, ela vai ligada direto na botija. Dessa forma, na hora de executar a nossa carga de fluido, eu não preciso aí ficar expurgando a mangueira, porque ela já está desidratada. E nosso manômetro de alta, ele vai ligado na bomba de vácuo. Então, quando eu faço a abertura dos dois registros do manômetro, eu tenho o sistema sendo desidratado e tenho também a mangueira que está conectada à garrafa sendo desidratada. Dessa forma, a hora que nós vamos fazer a carga de fluido frigorígeno, eu preciso apenas fechar o meu manômetro de alta e dessa forma eu tenho a mangueira já conectada ao manômetro de baixa. Não preciso expurgar o sistema, então eu não preciso perder um pouco de gás aí na hora de efetuar essa carga de gás. Então, não esquecendo aí de abrir a válvula solenoide nunca, senão você vai fazer vácuo apenas em metade do sistema. Não esqueçam também, toda vez que nós abrimos o nosso sistema, nós trocamos lá o filtro secador, ele não pode ser reutilizado, e o ideal é que o vácuo seja feito, ele seja aferido através do nosso vacômetro aí. Este aqui é um vacômetro digital. Nós vamos aferir esse vácuo preferencialmente aí
a 350 micra de atmosfera. Lembrando, vácuo abaixo de 900 micra de atmosfera já está me garantindo que o sistema não tenha vazamento. Então, colocou o seu vacuômetro, deu 900 micras ou menos, você já sabe que o sistema não haverá vazamento nele, nem microfuros, nem nada. E um vácuo aí bem desidratado, um sistema bem desidratado, é um valor aí próximo a 350 micra. Um outro teste de vazamento que podemos fazer é fechar o vacuômetro, né, deixar ele preso à linha, fechado na linha, e aguardar por 10 minutos. Ele pode aí perder 50 micras, ou seja, se você está com ele em 350, fechou o sistema, ele pode chegar a 400 micras, que não te dá nenhum problema. Se subir muito além disso, você pode ou ter vazamento, que é muito difícil, já que chegamos em 350, ou você pode ainda ter umidade no seu sistema, o que pode te causar variação de pressão na sucção, seu ponteiro ali fica o tempo todo oscilando, ou então pode te causar até congelamento do seu dispositivo restritor e entupimento do sistema por congelamento interno de água. Beleza? Até a próxima. Bom, o primeiro tema que eu vou abordar é a questão de um amigo nosso aí que me perguntou a respeito de superaquecimento para outros gases. Porque o que acontece? Quando eu fiz o meu vídeo de superaquecimento, eu falei do superaquecimento tendo como base o gás R22. Aí veio a questão, e quando eu estou com outros gases? Bom, quando você está com outros gases, você vai mudar a tabela do seu gás. Então, por exemplo, quando nós tratamos de refrigeração comercial, ar conforto, né? Nós tratamos o nosso gás com ele no processo de expansão a 1 grau. O que é isso? Temperatura de vapor saturado a 1 grau. É esse valor que nós pensamos. Por exemplo, para o R22, seria uma pressão por volta aí de 60 PSI. Certo? Poxa, mas e se eu tenho a minha máquina R410A? Bom, nós vamos procurar a tabela do R410A, é uma tabela diferente da tabela do R22. Entra no site do fabricante lá, você vai achar a tabela de pressão versus temperatura do gás. Ou, dependendo da marca do gás que você trabalha, esta tabela já vem impressa na própria caixa do gás, tá? Ou, dependendo da marca de máquina, de equipamento que você trabalha, vai vir no final do manual dessa máquina a tabela do gás que essa máquina opera. Então tem alguns lugares aí que a gente busca essa tabela de gases, tabela de pressão versus temperatura. Então estou fazendo o superaquecimento. Eu vou procurar na minha tabela temperatura de vapor saturado, tá? Vou verificar lá onde que meu vapor saturado está a 1 grau. Bom, meu vapor saturado no 410, não tenho gravado de cabeça, mas é alguma coisa próxima a 130 PSI. Tá? Então vou lá, acho 1 grau, vejo qual que é a minha pressão, e ali é a pressão mais ou menos que eu vou querer trabalhar. Tá? Mas o cálculo, a forma de se fazer é exatamente igual àquela que eu passei. Afiro a pressão, verifico a temperatura que essa pressão me dá, temperatura de vapor saturado que essa pressão me dá, e aí eu afiro a minha saída do evaporador, qual que é a temperatura que eu tenho ali, e faço a minha subtração. Então é a mesma coisa, não importa o tipo de gás, só vai mudar a minha tabela de referência, tá? Esse era um dos temas que eu ia abordar nesse nosso vídeo. Vamos lá, amigos, vou falar de um outro tema. Esses dias atrás surgiu aí a notícia de um equipamento que estão chamando de ar-condicionado individual. Ele parece um cubo, estão falando em algo em torno de 10 watts de potência de refrigeração e estão chamando de ar-condicionado. Tá, como que isso trabalha? Existem algumas especulações, tá? Ninguém viu o projeto, ninguém sabe como que é o projeto, esse aparelho ainda não está no mercado. Então existem algumas especulações que eu estava fazendo com alguns amigos.
nós chegamos aí a uma conclusão que a maneira mais fácil de se fazer o que eles estão pretendendo, com a capacidade, com a potência elétrica que a máquina vai consumir, seria uma miscelânea entre sistema diabático e sistema de Peltier. Veio lá uma pergunta de um amigo nosso, um pouco mais recente na área, trabalha mais na área de refrigeração comercial. O que é adiabático e o que é Peltier? Bom, primeira coisa, adiabático é aqueles climatizadores que a gente encontra no mercado aí na faixa de 250 a 500 reais. Vai aparecer um videozinho agora de um climatizador que eu fiz a filmagem numa rede de supermercados. Bom, essa é a maquininha, o climatizador. Como que esse equipamento trabalha? Vou exemplificar aqui o trabalho desse climatizador. Nós temos uma colmeia. Para quem é conhecedor aí do sistema industrial, essa colmeia ela é exatamente igual à colmeia da torre de resfriamento de chiller, de água de condensação, tá? É a mesma coisa. Nessa colmeia eu jogo água, eu asperjo água aqui em cima, pode ser através de uma bomba, através de gravidade, não importa. Eu vou aspergir água ali em cima. Essa água virá correndo pela colmeia e eu sopro o ar nessa colmeia, tá? Então eu injeto ar nessa colmeia. Quando o ar atravessa essa colmeia, um ar aquecido, ele vai evaporar essa água de forma natural. Quando ele evapora essa água, ele carrega calor. A água, para ela evaporar, ela tem que ganhar calor, tá? Então, quando eu faço a água evaporar, ela rouba calor desse ar e umidifica o meu ambiente e resfria esse ar em até 7 graus Celsius em relação ao ar admitido, tá? Então, vamos lá. O ar está entrando a 35 graus, ele pode sair a 28 graus do outro lado. Por que pode sair? Como nós trabalhamos com o sistema de evaporação de água, quanto menor a minha umidade relativa do ar, maior a eficiência do meu equipamento. Poxa, William, o que é a umidade relativa? Lembra lá dos telejornais, fala assim, pô, estamos chegando na zona crítica, a umidade relativa do ar a 30%. É essa a umidade relativa. Então, quanto menor a umidade relativa, melhor. Uma grande vantagem de você ter um cara desse na sua casa não é nem a questão da redução da temperatura, mas é a questão que você aumenta a umidade relativa do seu ar, o que facilita muito a respiração para a gente, tá? Então, esse é o sistema adiabático. Se você for trabalhar na indústria alimentícia ou na indústria de produção de filmes plásticos, você vai ver muito o sistema adiabático, porque ele dá uma reduzida na temperatura, mas é mais difícil ele gerar fungo, gerar bactérias, porque ele trabalha com uma água limpa e normalmente uma água tratada, tá? Aquele Ecobrisa que a gente encontra por aí, Ecobrisa é o sistema adiabático. Ele é baseado somente no sistema adiabático, tá? Então esse era um dos temas que eu ia abordar aqui, que era o sistema adiabático. O que é esse sistema adiabático? Então é um sistema que trabalha com evaporação de água da forma natural para reduzir a temperatura do ar e acaba aumentando a umidade relativa do ar também, certo? Então isso aí é o sistema adiabático. Vamos lá, um outro tema que eu ia abordar era o sistema de Peltier. O que é o sistema de Peltier? É uma outra maneira de se fazer refrigeração utilizando baixas capacidades, baixos
potências elétricas para se fazer esse sistema. Onde nós encontramos Peltier? Acho que todo mundo já viu aqueles coolers que você tem para carregar no seu veículo, que ele vai ligado na tomada do veículo, o acendedor de cigarro ou na tomadinha 12 volts. Esse cooler trabalha com o sistema Peltier. Um outro lugar que nós encontramos Peltier também é naqueles bebedouros eletrônicos que não tem compressor. Ele também trabalha com o sistema de Peltier. O que é o sistema de Peltier? Eu tenho a minha cuba, tá? Ela revestida com algum material isolante, porém numa das laterais dela eu vou ter um gigantesco trocador de calor com uma ventoinha. E aqui dentro eu tenho uma placa eletrônica de bicomponente, tá? Ela opera em corrente contínua. Por quê? Porque foi descoberto que o sentido da corrente na placa conduz calor. Ou seja, vamos lá. Se a minha corrente está fluindo do negativo aqui dentro para o positivo aqui fora, então este lado da placa está com o negativo e este lado com o positivo, ela vai tirar calor desta região e jogar para o meu cooler. E esse cooler joga o calor fora. Então o Peltier ele se baseia no fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons carrega calor. Ele tem baixas capacidades, tá? Por quê? Porque a placa de Peltier normalmente ela tem 2 por 2 centímetros. As plaquinhas que a gente encontra por aí. E a placa de Peltier, ela vem falar que ela vai trabalhar na faixa de 10 graus abaixo da minha temperatura ambiente, tá? Não é 10 graus. É 10 graus abaixo da minha temperatura ambiente. Por exemplo, se eu tenho uma temperatura ambiente, que é a temperatura aqui nesse cooler, ó, a 35 graus, ela vai conseguir me refrigerar a 25. Se eu tenho a temperatura desse cooler a 25, ela vai conseguir me refrigerar a 15. Poxa, velho, você está falando isso, mas eu tenho um bebedouro que chega a 5 graus, não importa a temperatura externa. Sim, pode acontecer. Se ele ficar muito tempo funcionando, sem você ter a alteração no ambiente selado a ser refrigerado, tá? Então, Peltier é isso aqui, é uma plaquinha eletrônica que na hora que você atravessa uma corrente elétrica nela, você consegue carregar calor junto com esta corrente elétrica. Esse era um outro tema que eu ia abordar hoje nesse nosso vídeo aqui. Eu falei que eu e os amigos aí, nós tínhamos uma tese daquele ar-condicionado individual. Qual que é a tese que nós acabamos, depois de conversar por muito tempo? Ele fala em nanotubos, adiabáticos e alguma coisa assim. O que nós pensamos? Todo sistema adiabático tem a colmeia, e aí ele fala que ele trocou por nanotubos, tá? Então, nanotubos. E ele tem um reservatório. O reservatório dele é um reservatório lateral de 710 ml. O que nós estamos imaginando? Este reservatório deve se agregar a um outro reservatório embaixo dos nanotubos. Neste reservatório embaixo dos nanotubos, uma placa de Peltier. Esta placa vai consumir aí em torno de 5 watts. Eu tenho um ventiladorzinho atrás desses nanotubos, que me consome mais 5 watts. Isso aqui vai me dar os 10 watts que ele fala que o equipamento dele consome. Quando eu refrigero esta água pelo sistema de Peltier, eu vou aumentar, eu vou maximizar a troca de calor aqui nos nanotubos.
eu refrigero ela, ela começa a subir pelos nanotubos. Por quê? Porque eu estou soprando o ar aqui e aquecendo essa água. Se eu tiro a água de um papel, ele puxa mais água. Mesma coisa deve acontecer aqui. Lógico, lembre-se, são suposições, tá? Ele puxa essa água e sopra lá um vento mais frio. Como a água está a uma temperatura abaixo da temperatura ambiente, não na mesma temperatura, a troca de calor vai ser muito mais eficiente e a minha queda de temperatura no ar de saída vai ser muito maior. Então eu acredito, e alguns amigos aí acreditamos que seja dessa forma que trabalhe o equipamento desse pessoal, esse equipamento que estão colocando no mercado. Uma placa de Peltier, tá? Aliado ao processo adiabático aqui nos nanotubos que eles falam que eles criaram lá, ok? Então essa é a nossa tese, a tese que eu gerei aí junto com alguns amigos aí, ok? Então fica essa dica aí, esse produto, estão falando que ele deve chegar ao mercado até o final do ano, ok? Esse era só uma peculiaridade que nós vimos aí, que a gente achou gostoso achou interessante comentar, beleza? Bom, amigos, como eu comentei, aqui está o nosso compressor, tá? Ele fazendo aqui, ó, esgotamos o óleo do compressor, então o óleo caiu lá, um óleo meio sujo, tá? Eu pendurei ele de qualquer maneira aqui, eu tinha um suporte de onde eu retirei uma condensadora, não voltei ainda. Tubo de alumínio serve muito bem como corda, descobri que eles têm uma boa resistência, então para corda ele serve. Mas o importante é isso aqui, ó. Pendurei ele de ponta cabeça, deixei ele escoando aqui por cerca de 24 horas, tá? Por que 24 horas? Eu coloco ele para escoar num dia e continuo o trabalho no outro. Então deixei escoando, ele escoa tanto o acumulador de líquido ali, o separador de líquido, quanto o próprio compressor. Ele é um modelo rotativo. Tá com as minhas válvulas ali para eu medir a compressão dele, então nós vamos fazer a compressão novamente após a troca de óleo para verificar se está tudo bem com esse cara. Para executar a troca de óleo é simples, nós esgotamos, né? Preciso esgotar por 24 horas? Às vezes não, esgota por 6, esgota por 4, vai depender da sua pressa, da sua forma de trabalhar. Mas esgotamos o óleo aí, depois vamos fazer a carga de óleo por vácuo. Eu vou ensinar a fazer essa carga de óleo através do vácuo do compressor, ok? Então, daqui a pouco voltamos aí com esse sistema de carga de óleo. Bom, aqui, né, para que eu possa fazer a carga de óleo nesse compressor, eu estou fazendo vácuo nele. Podem ver, eu fechei a minha sucção. Eu fechei ela com o manômetro, então tá ligado lá no manômetro, fechado, tá em vácuo também, tá fechado. Aqui eu tô com um manômetro, um kit manifold que eu uso só para carga de óleo, tá? Não uso para outro tipo de coisa. Então o kit manifold aqui para carga de óleo, conectado na descarga do compressor. Esse é um equipamento rotativo. Ele tem junto a ele um separador de líquido. Então se eu tentar jogar óleo pela sucção do compressor aqui, esse óleo vai parar dentro do meu separador de líquido e não vai para dentro do compressor. Então a minha carga de óleo será executada pela descarga. Lembrando, compressor rotativo, a descarga é na carcaça. Então eu tenho a carcaça quente porque eu tenho gás superaquecido ali dentro. Se você tirar esse tampo aqui, você vai ver que ele sai, não tem nenhum tubo conectado a essa descarga aqui, a essa saída. Então eu posso jogar óleo aí que ele vai parar lá no cárter do compressor normalmente. O scroll é a mesma coisa. Se eu tivesse com um recíproco, aí eu faria a carga de óleo pela sucção. O recíproco não tem o separador de líquido com ele. E a sucção dele que está na carcaça. Por isso que ele é um compressor que trabalha frio. Eu tenho gás
de sucção na carcaça. Então, nesse ponto aí, eu vou fazer a minha carga de óleo. Tá em dúvida? A hora que você virar, por onde o óleo sair, é onde você vai colocar o óleo, tá? No caso desse compressor, o óleo saiu pela minha descarga, então eu recoloco o óleo pela própria descarga. Tô lá com o meu compressor em vácuo, aí eu vou depois só jogar essa mangueira aqui, a mangueira que está na bomba, dentro do galão de óleo e vou deixar ele puxar a quantidade que eu quero, 200 ml, 300 ml, 500 ml. Existe também no mercado uma ferramenta para você fazer essa adição de óleo, tá? Existe essa ferramenta no mercado. Como eu não quero que ninguém fique gastando aquilo que não tem, estamos em época de crise, então a gente ensina de uma maneira que você consegue fazer sem a dita ferramenta. Mas existe uma maneira, uma ferramenta, que você não precisa nem mesmo fazer vácuo no compressor. Você só solta ele, escoa, conecta a ferramenta aqui pela mangueira e injeta o óleo, tá? Eu não tenho essa ferramenta aqui na escola, não é uma ferramenta que a gente de uso contínuo aqui, então nós não temos, tá? Nós ensinamos dessa maneira, lembrando que a gente faz da maneira mais barata possível todo o procedimento. Lógico, quando você puder gastar aí 300, 400 reais na ferramenta, você pode usar a ferramenta, vai te facilitar bastante a execução. Daqui a pouco eu volto aí com o vídeo fazendo a adição de óleo no compressor. Vamos lá. Eu vou fechar o meu manômetro de baixa. Para fazer isso aqui, eu recomendo ter um manômetro só para isso, tá? Tem um kit manifold só para fazer carga de óleo. Ou então lavar ele muito bem depois, para você não ter óleo dentro do manifold quando você for se utilizar dele para outras coisas aí. Pego a minha mangueira aqui, ó, de serviço, jogo lá dentro, posso pôr lá no fundo e vou abrir o meu manômetro. No abrir, ele vai começar a puxar o meu óleo para dentro dele. O vácuo se encarrega de puxar, chupar esse óleo, tá? Vou acompanhando a minha marcação para ter certeza de que vai entrar a quantidade correta. Ele vai perdendo o vácuo, então vai subindo lá o meu ponteiro de vácuo. Como a gente está puxando óleo, é lento, não é igual a carga de 141B que ia rapidinho, né? 2 litros de 141B entrou rapidinho dentro da garrafa, não. Como é óleo, é um processo mais lento. Meu visor de líquido lá, ó, tá cheio de óleo. Dá para ver lá que o óleo está passando pelo manifold. Cheguei lá próximo daquilo que eu queria. Eu fecho o meu manômetro. Tenho óleo na mangueira. Tenho óleo na mangueira. Então, tiro minha mangueira, ergo ela, abro o manifold lá de novo. Pode abrir tudo. O vácuo vai se encarregar de puxar todo esse óleo que tinha na mangueira para dentro do compressor. Vai ficar óleo na mangueira? Vai ficar algum óleo na mangueira ainda. Conecto lá meu cilindro de 141B no manômetro, tá? Tá aberto lá a mangueira, eu só venho aqui e libero. Deixo passar 141B por dentro do manômetro. Ele vai jogar o óleo da mangueira, o óleo do visor de líquido e o óleo do relógio fora. Então o óleo foi todo pro chão lá. Dá pra ver as bolhas de óleo passando ali. Ficou com dúvida se ainda existe óleo dentro do circuito? Deixa ele escoando durante a noite aí.
fecho de alto. Deixo o de baixo aberto, deixa sair aberto também, senão não puxa ar. Pega um multímetro pra gente lá. O barulho dele deu uma melhorada, tá? O barulho dele deu uma melhorada. Coloca lá. 5,5, 6. Ele tá ruidoso, então é um compressor que já não vai durar muito tempo, tá? Atingiu lá os 250. Vou fechar. Desliga. E agora a gente acompanha. Já subiu a pressão, está subindo a pressão de baixa, caindo a pressão de alta. Isso aí indica que ele continua, ele circula aí por dentro dele, dá retorno. Então, continua com déficit de compressão. Então é um compressor que, dependendo onde ele tivesse, por exemplo, uma máquina de TI, onde eu preciso de uma alta confiabilidade, eu já não voltaria esse compressor mais a funcionamento. É um compressor que eu já condenaria. Ah, é da sala da secretária do... Liga de vez em quando. Liga de vez em quando. Bom, deixa ele trabalhando lá. Bom, amigos, essa foi a nossa miscelânea de temas. Era disso que nós íamos comentar hoje. Então, até a próxima. Quem gostou, dá seu joinha, divulga para os amigos aí. Quem quiser ver algum tema diferenciado, alguma coisa nova que viu aí, ou quer saber de alguma coisa que está te gerando um problema, deixa nos comentários, faz a pergunta aí, que sempre que possível a gente vai gravando novos vídeos e postando para os amigos aí, ok? Muito obrigado pelos joinhas que foi dado até agora, pelos compartilhamentos. Isso aí, essa resposta positiva que faz com que a gente continue. E eu gostaria, eu tô vendo que tem alguns amigos aí que também estão dando um negativo. Poxa, dá um negativo, legal, não gostou do vídeo? A gente tá aqui sempre para melhorar. Se não gostou de alguma coisa, deixa no comentário também. Poxa, não gostei disso, não gostei daquilo. Isso que você falou não tá legal. Que a gente vai sempre tentando melhorar aí o nosso trabalho, os nossos vídeos, ok? Até a próxima e bom final de dia.